Fala, galera! Sejam todos bem-vindos à sexta live de aquecimento para a Semana da Agenda de 10.000. Falando agora sobre um tema muito importante, que é como se preparar para dar uma primeira aula como personal. Eu vou te dar aqui o checklist nota 10. Então, vamos aqui compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar o nosso conteúdo e sejam todos bem-vindos. Então, vamos lá. Pessoal, nós preparamos aqui para vocês um planejamento sobre a nossa live de hoje, que a gente vai falar sobre essa preparação, esse checklist, para você dar sua primeira aula como personal, mas que já pensando nessa primeira aula, a primeira coisa que vem na nossa mente é o medo e a insegurança da primeira aula, né? Não tem como a gente fugir disso, vai aquele friozinho na barriga, mas tudo que tem frio, tudo que gera esse frio na barriga, pode ter certeza que é porque é algo de grande responsabilidade, algo que vale a pena. Mas nós vamos falar sobre esse medo e essa insegurança. Por quê? Em qualquer profissão, seja medicina, direito, né, que é advocacia, no caso, engenharia, professor de educação física, né, nossa área de educação física, qualquer profissão, seja estagiário ou formado, dá aquele frio na barriga quando você vai ter o primeiro contato com as crianças, com os alunos, né? Com os adultos, idosos, enfim, com seus primeiros alunos. O estagiário está ali acompanhando, mas o professor, né, o personal, ele tem aquele contato direto. Então, pensando que sempre tem esse medo da primeira aula como personal, nós colocamos aqui uma sequência de ações que eu normalmente utilizo no meu dia a dia, no formato de checklist, para minimizar os meus erros e aumentar os resultados na minha aula. Então, qual é esse checklist, né? Primeiro, eu queria falar para vocês que a oportunidade, antes da gente falar do checklist, a oportunidade de você dar uma aula de personal, ela é muito significativa, ela é muito importante, mas ela não tem a supervisão de alguém ali, um coordenador, um gerente, observando a sua aula ou um professor de referência para ele poder te dar um feedback sobre a sua primeira aula, né? Então, você vai dar aula sem supervisão. Nessa primeira aula, não se arrisque a dar ela sem dominar a chave técnica, porque você pode traumatizar o aluno, ou seja, você não domina o conteúdo que você precisa dominar para dar uma aula, não sabe a parte técnica e vai lá dar aula com esse risco de poder traumatizar o aluno por um mergulho mal feito, por passar por cima de um processo de resultados, né? Porque para você entregar resultados, você tem que pensar o passo a passo. Se você não sabe o passo a passo, pode ser que você gere uma experiência negativa para o seu aluno na aula e ele não queira mais fazer aula com você, né? Então, não dê aula sem saber a parte técnica. E eu criei esse checklist para um nervosismo inicial que pode atrapalhar a sua entrega de resultados, não te atrapalhar. Mas antes de compartilhar ele ainda, nós vamos falar sobre essa questão de você não se arriscar a dar a primeira aula sem dominar a chave técnica. Porque, além de traumatizar o seu aluno, né, nós falamos para os professores que encontramos hoje no mercado que você pode ser um professor rola-bola, né? Em outras lives de aquecimento da Semana da Agenda de 10.000, a gente citou o professor rola-bola, o professor Google e o professor referência, né? E aí eu pergunto para você, quais desses professores ou qual desses professores que a gente citou, você quer ser? O rola-bola, o professor Google ou o professor referência? Se você não assistiu a live em que a gente falou sobre esses três professores, né, assiste que ainda dá tempo, ela está salva e ela está com o tema como ter uma agenda de 10.000 sendo professor de natação. É possível? E nessa live a gente fala sobre esses três professores, tá bom? E agora vamos para o checklist, né, pessoal? Um checklist de 5 passos e uma dica final que, se você ficar até o final, eu vou te passar uma dica que pode mudar a sua vida e também um presente que eu quero oferecer para você, mas só para quem ficar até o final, tá bom? O primeiro passo para esse checklist é você não deixar o medo te bloquear,
né? Quando a gente pensa nesse medo, existem 3 formas de você lidar com o medo. A primeira forma é fugir, né? Que é o mais fácil a se fazer. Se você tem medo, você pode fugir, continuar sendo uma pessoa que não dá certo nas suas pretensões profissionais, ou você pode atacar, né? E falar assim, não, eu vou mesmo, na cara e na coragem, porque eu estudei, eu sei o que eu vou fazer, ou você pode paralisar, né? E o que a gente está falando aqui é para você atacar no sentido de estude, né? Tome a decisão de enfrentar, deu aquele frio na barriga, mas você sabe o que fazer, porque você estudou, agora é hora de aplicar o que você estudou, né? O segundo passo é você acessar os dados que os pais responderam no formulário de conhecimento do aluno. Então, se você não está sabendo o que é esse formulário de conhecimento do aluno, na semana da Agenda de 10.000 eu vou aprofundar nesse conteúdo para vocês e eu vou pedir para quem estiver participando aqui da live, minha equipe disponibilizar esse formulário, tá bom? Mas somente para quem se inscrever na semana da Agenda de 10.000 e que estiver participando aqui com a gente. Então, a minha equipe vai procurar vocês, disponibilizar esse formulário, que é o formulário de conhecimento do aluno, e a gente vai explicar ele melhor lá no treinamento, na semana da Agenda de 10.000, sabendo que o formulário de conhecimento do aluno é para você conhecer o seu aluno, né? Pensar na rotina que esse aluno vivencia, porque o terceiro passo que a gente quer é que você pense no conteúdo a ser trabalhado na aula. E para isso a gente precisa do formulário de conhecimento do aluno. Para quê? Vocês vão entender mais para frente, tá? O terceiro passo é pensar no conteúdo, então, a ser trabalhado na aula. Para pensar no conteúdo, depende de 2 coisas: do nível de desenvolvimento do aluno e da idade que ele se apresenta. Quando a gente pensa no nível de desenvolvimento, a gente pensa que tem alunos iniciantes, intermediários e avançados, às vezes com a mesma idade ou com idades diferentes. E a gente tem que pensar na adaptação e no planejamento de uma aula pensando nesses 3 níveis de desenvolvimento. Também temos que pensar na idade, a idade relacionada de 0 a 6 meses, que são os bebês, de 6 meses a 1 ano e 6 meses, né, 1 ano e meio, de 1 ano e meio a 2 anos e meio, e de 2 anos e meio a 4 anos. Essa é uma boa divisão quando a gente pensa em bebês, tá bom? Então, quando a gente pega um exemplo aqui, né, vamos pensar que a gente está pegando um bebê aí de entre 6 meses e 1 ano e 6 meses. Vamos pegar de 1 ano e meio, né? Esse bebê de 1 ano e meio, ele nunca teve contato com a água e será a primeira aula dele, ou seja, ele é um bebê iniciante, é um bebê sem experiência aquática nenhuma, e a não ser o banho, e que talvez o banho não seja aquela experiência tão prazerosa, porque normalmente os pais dão banho somente por higiene, né? Não para adaptação à água em si. Então, olha só, nós estamos pegando aqui um bebê de 1 ano e meio, que é o primeiro contato com a água, então ele é um iniciante, e na progressão de ensino que a gente ensina lá para os meus alunos do treinamento do universo aquático dos bebês, eu resolvi até compartilhar esse conteúdo aqui, que é um conteúdo que eu passo para eles, mas eu vou compartilhar aqui somente com vocês, né? Que é o quê? A gente trabalha a ambientação em primeiro lugar com esse aluno, para depois a gente ir para a adaptação à água. E a ambientação é o fato de você fazer com que essa criança, esse bebê, esse seu aluno, se acostume com a nova rotina de aula. Por quê? Porque é tudo novo para ele. O ambiente é novo, a piscina é aquecida ou ela é fria, o professor é novo, é homem, mas não é o pai, é mulher, mas não é a mãe, né? Tem uma voz mais grossa, uma voz mais fina. E as atividades que o professor está interagindo ali, tentando aplicar, são atividades novas, são materiais novos, são estratégias de estimulações novas. Então, tudo é novo para ele. E para ele se ambientar, é interessante o professor de natação preparar brinquedos que já são da rotina desse bebê. Então, pedir os pais para separar brinquedos,
enviar músicas que já tem na rotina do bebê e pedir para que o pai ou a mãe esteja presente nessa aula, né? E aí a gente está falando aqui, ó, sobre brinquedos, músicas da rotinas e pai e mãe na piscina, porque lá quando a gente fala sobre o formulário de conhecimento do aluno, você trazer algo da rotina do bebê e adaptar na aula de natação favorece com que ele não apresente barreiras para gostar daquela prática nova, né? Ou seja, se você cria um ambiente que ele já conhece algumas características, por exemplo, aquele brinquedo ali é meu, então eu conheço, então eu já não preciso ter medo do brinquedo. Aquela música eu já conheço, está na minha rotina, então eu já gosto dela. Né? Aquele ali é o meu pai ou minha mãe, então eu já estou satisfeito, então eu não preciso ficar sem meu pai e minha mãe num ambiente que eu não domino, né? E quando a gente pensa em adaptação à água, que é o próximo passo depois que o bebê está adaptado, bem ambientado, no caso, a esse novo ambiente, esse novo contexto que ele está sendo inserido, nós pensamos na adaptação da água no fato de que ele precisa começar a aceitar a água no rosto para que a gente possa seguir com o planejamento de aula. Então, vamos supor, ele já está tranquilo no ambiente, a gente colocou ali o conteúdo de aceitar a água no rosto. E se o bebê aceitar bem essa água, através do chuveirinho, né, que a gente pode utilizar o chuveirinho com o copo, né, onde você vai fazer ali a água entrar em contato direto com o rostinho do bebê, de trás para frente, né, com o copo, com o regador, ou se você não tem nenhum desses materiais, você pode fazer a água escorrer no rostinho do bebê com a sua própria mão. No fato de bater a mão na água através de uma musicalidade ou de uma coreografia, a água já vai vir no rostinho do bebê. Então, quando a gente faz o chuveirinho e percebe que ele está aceitando bem a água, a gente parte para o próximo passo, que são os mergulhos. Mas, se o bebê não está aceitando bem, a gente dá um passo para trás, voltando para a ambientação. E a ambientação está ligada aos brinquedos que estão na rotina dele, a aceitação do professor que é novo nessa rotina, então o professor vai tentar pegar o bebê, se não der certo ele retorna o bebê para o pai, mas ele vai tentando ter essa aceitação, colocando músicas da rotina do bebê, personagens de desenho que ele gosta de assistir, e aí a gente precisa ensinar as mães e os pais a realizarem as atividades com algumas pegadas estratégicas, ou seja, as formas de segurar o bebê na aula, que podem favorecer a adaptação dele a esse novo meio, a essa nova rotina, pelo fato de gostar de ficar na posição de frente ou ficar na posição de costas na água. Então, se o bebê não aceita bem, a gente dá um passo para trás para a ambientação. Só que a ambientação ela está totalmente ligada ao formulário de conhecimento do aluno que a gente falou para vocês. E esse conteúdo a gente vai aprofundar na semana da agenda de 10 mil, e quem fizer inscrição, a minha equipe vai enviar o formulário, tá bom? Lembrando que a semana da agenda de 10 mil é 100% online, 100% gratuita, e o link para inscrição está lá na bio do meu Instagram, é só clicar e se inscrever, e eu vou te aguardar lá nessa semana, rumo a essa agenda tão sonhada que é a agenda de 10 mil. Então, beleza. Tá aceitando a água no rosto, tá tudo bem, tá satisfeito, a gente parte para os mergulhos. E qual é o primeiro mergulho que a gente faz com o bebê? É o mergulho lateral. Esse mergulho envolve uma técnica que facilita o bloqueio respiratório, fazendo com que o bebê possa não engasgar durante o mergulho e se adapte à água com mais facilidade. Mas a gente vai aprofundar nesse mergulho na semana da agenda de 10 mil. Tem uma aula detalhada sobre esse primeiro mergulho, do passo a passo que você precisa saber para executá-lo de forma online. Olha que legal, você vai aprender a dar o primeiro mergulho de forma online, levando isso para a prática do seu dia a dia. E o primeiro mergulho, o que acontece? Normalmente os pais ficam surpresos e muito felizes com o resultado, com o filho conseguindo dar o primeiro mergulho. Mas a gente tem que ter aquele raciocínio ali de percepção, né, através da percepção do bebê na aula. Por quê? Não é que o primeiro mergulho precise ser feito na primeira aula, mas se você já percebeu que o bebê está preparado para isso acontecer,
O primeiro mergulho pode sim acontecer na primeira aula. E lá na aula do primeiro mergulho, que é o mergulho lateral, a gente vai te explicar a hora certa e como a gente pode fazer esse primeiro mergulho. Então, beleza. Falamos aqui sobre o mergulho lateral, né, e tal, sobre a aceitação da água no rosto, mas se o bebê já está conseguindo fazer o primeiro mergulho, o que mais que a gente tem que trabalhar para ele se adaptar à água? E aí eu falo para vocês que é importante ele se adaptar e acostumar com posições diferentes na água. Sendo assim, segurando o bebê pela axila, né, a gente chama de empunhadura axilar, segurando ele pelas axilas, a gente pode manter o bebê em duas posições, de frente ou de costas. O bebê de frente, ele pode enxergar brinquedos, ele pode movimentar até o brinquedo flutuante e ele pode explorar a água, porque é um ambiente novo para ele, aquela piscina, aquela jacuzzi, ou seja onde você for trabalhar como personal, aquele ambiente aquático é novo para ele. E por ele estar na posição de frente para a água, ele pode ver um brinquedinho querer se movimentar até ele, pode querer movimentar as mãos na água para explorar esse novo ambiente, porque é tudo novo, né? E a posição de frente, ela tem vários outros benefícios que a gente aprofunda lá no treinamento que eu falo para os meus alunos do Universo Aquático dos Bebês, tá bom? Mas na posição de costas, o bebê precisa ter um cenário atrativo, porque os bebês não gostam muito de ficar na posição de costas. Então, o que seria um cenário atrativo? Seria você colocar espaguetes coloridos no campo de visão do bebê, boias de penduradas no teto, brinquedos atrativos, ter o apoio correto, porque até mesmo a forma com que você coloca a cabecinha do bebê no seu colo ou segura esse bebê na posição de costas, pode incomodar ou pode ajudar no processo de adaptação. Então, se você dá o apoio correto, o bebê vai ficar mais satisfeito. Se você dá o apoio incorreto, ele pode chorar, ele pode resmungar e não querer ficar naquela posição pelo incômodo. E essa forma que o pai ou a mãe segura pode ser orientada pelo professor, e se os pais estiverem com dificuldade, o próprio professor pode tentar executar essa técnica de como segurar o bebê das melhores formas possíveis para os pais perceberem e depois devolver o bebê para os pais para eles tentarem. Se o bebê apresentar determinada restrição ou bloqueio do professor se aproximar, o professor pode mostrar até mesmo com bonecos ou com outro bebê mais adaptado, se é uma aula de turminha, mas enquanto personal, talvez você esteja sozinho, então levar um boneco fica sendo uma dica bem interessante. Legal, então a gente trabalhou aqui a empunhadura axilar e depois que ele está bem adaptado, a posição de frente e de costas. Normalmente a gente parte para pequenos deslocamentos, que é a hora que a gente vai querer que o bebê comece a se movimentar para nadar, né? E a partir disso, né, a gente trabalhou aqui alguns conteúdos específicos para esse exemplo que a gente deu para você, mas pensando no terceiro passo, que é pensar no conteúdo a ser trabalhado na aula. Porque quando a gente vai para o quarto passo, você tem que pensar no que você mesmo precisa para você enquanto personal. E o que é isso? É você ter uma mochila pronta, né? O que deve ter na sua mochila? Um roupão, para você sair daquela aula de personal e se manter aquecido, porque senão você mesmo pode pegar um resfriado. Você ter uma toalha para você secar a sua roupa e não entrar nesse roupão já molhado, né, para que você consiga até mesmo deixar o roupão mais seco possível para se manter aquecido. Protetor solar, para que na hora da aula você já esteja protegido e não perca tempo passando protetor na hora da sua aula. Máscara, porque nós estamos num período de águas turbulentas, né? A gente está falando aí de uma pandemia, então você tem que estar se preservando. Isso mostra profissionalismo, segurança e preocupação com a saúde dos seus clientes. E uma blusa de proteção UV, para que você também se proteja dos raios ultravioletas, tá bom? Então, prepara a sua mochila depois que você pensou em tudo que você precisa para a sua aula acontecer no formato do planejamento, e após a mochila estar pronta, você manda um WhatsApp para os pais, lembrando deles levarem os materiais que eles falaram no formulário de conhecimento do aluno,
que são importantes para a ambientação desse bebê, que são aqueles materiais que você vai trazer da rotina do bebê para as aulas de natação. Você também tem que separar os materiais que você também pensou em utilizar na sua aula de acordo com o seu planejamento. Então, não necessariamente precisa ser somente os materiais que você solicitou aos pais. Você também tem que ter aquele recurso extra para poder utilizar nas suas aulas, mesmo sabendo que às vezes os bebês vão gostar mais do que já estão na rotina. Porém, os bebês também têm apreciação por algo novo, né? Brinquedos novos, no caso, porque ele está na fase de exploração nessa idade de 1 ano e meio, e tudo que é novo para ele pode assustar ou pode ser interessante, né? Isso vai depender de caso a caso. Favorite o endereço do seu cliente no WhatsApp. Então, se você perguntou lá qual é o endereço, como é que eu faço para chegar na sua casa, para eu realizar o atendimento como personal, e ele mandou o endereço, favorita lá no WhatsApp, porque depois, na hora de você procurar, fica mais fácil, você não fica perdido e perdendo tempo na hora de se deslocar até o seu cliente, tá bom? Então, uma dica que eu te dou é uma dica final: registre sempre, registre tudo, filme as suas aulas, porque é uma forma de você ter recursos, você ter registros mesmos, para você enviar para os pais de forma personalizada, onde você vai editar, colocar em câmera lenta, colocar ali uma edição legal, vários flashes do que aconteceu na primeira aula, e encaminhe para os pais num grupo de WhatsApp ou no próprio Instagram, marque os seus clientes. E a gente falou sobre essa possibilidade de você divulgar na live que a gente falou sobre como o Instagram pode ser uma máquina de atrair clientes. Então, se você não assistiu também, corre lá e assiste. E pronto, você sobreviveu à primeira aula como personal. Tá aqui o seu checklist para você sobreviver como personal de natação para bebês, tá bom? Lembrando que esse checklist é o checklist que eu utilizo nas minhas aulas e pode servir para você também, para você caminhar rumo à agenda de 10 mil. E se você ainda não se inscreveu na semana da agenda de 10 mil, corre lá, clique no link, se inscreva, porque é 100% online, 100% gratuito, e existe a chance de você assumir esse compromisso aqui comigo, ó, esse compromisso da pulseirinha, que você pode estar se perguntando assim, o que é essa pulseirinha? Lá na semana da agenda de 10 mil eu vou falar para vocês. E eu falei que quem ficasse até o final poderia receber um prêmio, né? Um bônus aqui. E qual é o bônus? A gente falou que você vai receber o formulário de conhecimento do aluno se você se inscrever na semana da agenda de 10 mil. E para quem assistiu as lives de aquecimento da semana da agenda de 10 mil, também vai ter um e-book, né? um arquivo direcionado para algumas das lives de aquecimento. Então, para você saber e para poder ganhar esse e-book, assista a live de aquecimento e você vai receber o material pela minha equipe, tá bom? Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui na nossa live, né? O e-book que a gente está oferecendo é para quem assistiu a live de aquecimento, mas eu te espero mesmo na semana da agenda de 10 mil, que vai fazer um boom na sua vida profissional e vai te mostrar de forma aprofundada como você pode ser uma referência como você pode ser uma referência em natação, uma referência no segmento aquático, com uma agenda de 10 mil, tá bom? Então, clique no link, se inscreva, é 100% online, 100% gratuito, e eu te espero lá.